Olá, galerinha do nono ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Vamos na aula de hoje dar continuidade àquela aula lá que falamos sobre as orações coordenadas, lembra? Então, meu nome é professor Barroso, vamos para mais uma aula de língua portuguesa e você já sabe qual é o conteúdo da nossa aula. Vamos resolver aí questões sobre a coesão sequencial, falando aí um pouco das conjunções coordenativas, que você certamente já viu nas aulas anteriores, e mostrando como elas iniciam as orações coordenadas, certo? Que são aquelas orações que são independentes sintaticamente. Mas eu vou relembrar você, vamos lá. Logo no início aí eu quero que você relembre o assunto da aula anterior. Você viu comigo que as orações coordenadas, elas se dividem em sindéticas e assindéticas, não viu? Lembra que elas são assindéticas quando elas não iniciam com conjunção. E as sindéticas são aquelas orações coordenadas que iniciam com conjunção. O que é que nos interessa na aula de hoje? Aquelas que iniciam com conjunção, que são as orações coordenadas sindéticas. Dependendo aí do sentido dessas conjunções, eu tenho algumas classificações que eu coloquei aí na tabela. Lembrando que a função dessa tabela aí não é fazer você decorar. Mais uma vez, língua portuguesa não é matemática, não é uma matéria exata, não é uma ciência, não é algo que você pode fazer um cálculo ali e encaixar aquele cálculo em um problema. Não, né? Você vai sempre ter que analisar o contexto das orações, das frases. Aqui é apenas para você se organizar, certo? Então, as orações coordenadas sindéticas, elas se dividem em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e também explicativas, certo? São as principais classificações das orações coordenadas. Bom, aquelas orações coordenadas que são aditivas começam normalmente com conjunções que indiquem a adição, né? Conjunção e, a conjunção mas também, né? O nem, né? Nenhuma coisa nem outra. Exemplo aí, né? As locuções mais comuns aí, não só, mas também, não só como também, tanto como. As adversativas são aquelas que são orações, né? As orações coordenadas adversativas são aquelas que iniciam com as conjunções mas, porém, todavia, contudo, né? Que são aquelas conjunções que indicam adversidade, contrariedade, oposição. As locuções conjuntivas que normalmente também aparecem nesse tipo de oração é não obstante, apesar disso, ainda assim, de outra sorte, ao passo que, certo? As alternativas são aquelas que indicam a ideia de alternância, né? De escolha, o ou, né? O ora, o quer, seja, né? Elas vão introduzir aí, vão iniciar a oração coordenada sindética. As conclusivas são aquelas que iniciam com as conjunções portanto, o logo, o pois, o por conseguinte, por consequência. E as orações coordenadas explicativas são aquelas que iniciam com conjunção pois, por quanto, o que, certo? São essas as conjunções aí que iniciam aí essas orações coordenadas. Então perceba o quanto é importante você entender que pelas conjunções você consegue classificar as orações coordenadas sindéticas. Apenas através das conjunções você consegue fazer isso, ok? Vamos então para as perguntas. Tem aí, modelo de abaixo-assinado. Ao excelentíssimo senhor prefeito de Manaus. Os abaixo-assinados brasileiros residentes e domiciliados na Rua das Flores, bairro da Paz, nesta cidade de Manaus, solicitam de Vossa Excelência a instalação de coletores seletivos de lixo, a fim de atender ao projeto comunitário de reciclagem de plástico, alumínio e vidros. Tal projeto é importante, pois gera renda para catadores que sobrevivem dessa atividade. Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos este documento em 3 folhas numeradas e assinadas por todos os moradores e em 2 vias que serão protocoladas em seu gabinete. Nomeamos o morador, né, José de Jesus Silva, aí tem o fone dele, como nosso representante, caso Vossa Excelência necessite de outras informações, e logo em seguida eu tenho o local e data. Perfeito, vamos ver qual a pergunta? Eu tenho aí a primeira oração, o período composto, né? Marcado aí por 2 orações. Tal projeto é importante, é a primeira oração, pois gera renda para catadores, segunda oração. Mais uma vez, eu tenho um período composto,
Por que período composto, professor? Porque eu tenho duas orações aí ligadas. O período composto é formado apenas por duas orações? Não, ela pode ser formada por duas ou mais orações. Só que no caso aqui eu tenho duas orações. Tal projeto é importante, pois gera renda para catadores. Primeira oração, tal projeto é importante. Eu tenho o é aí como verbo, né, na primeira oração. E o gera, pois gera, gerar, o verbo gerar, marcando aí a segunda oração. Então, eu tenho duas orações. Primeira coisa, qual a relação entre essas duas orações? Elas são dependentes sintaticamente? O sujeito de uma está lá na outra oração? O complemento de uma está lá na outra oração? O complemento verbal? Não está, não é? Tal projeto, sujeito. É verbo. Importante, eu tenho aí uma função de adjetivo, não é? Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho sintaticamente completa. Eu tenho uma oração sintaticamente completa. Pois gera renda para catadores. Gera, né, verbo gerar, renda, gera o quê? Renda para catadores. Eu tenho um complemento do verbo. Então, eu tenho tudo completo sintaticamente. Então, eu tenho duas orações que são completas sintaticamente falando. Elas se ligam pelo sentido, né, pelo valor semântico delas. Se eu tenho duas orações independentes sintaticamente, então eu tenho orações coordenadas, certo? São duas orações coordenadas. Vamos à pergunta? Qual o papel da conjunção destacada? Qual é a conjunção que está em destaque aí? É o pois, não é? Perfeito. Qual o papel dessa conjunção? Qual o papel dela? Se você perceber bem, você consegue ver aí que o pois está ligando duas orações, certo? Duas orações coordenadas. Ou seja, são aquelas orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente. O pois faz essa ligação, certo? Então essa é a função aí, esse é o papel da conjunção destacada. Ligar duas orações coordenadas. Perfeito? Pronto, então vamos para a segunda pergunta. Qual o sentido que a conjunção traz para a oração coordenada? Veja, a segunda oração, pois gera renda para catadores. Essa segunda oração, ela inicia com a conjunção pois. Qual o sentido dessa conjunção? Qual o sentido que ela traz para iniciar a oração coordenada? É o sentido de quê? De explicação, não é? Tal projeto é importante. Explique por que é importante. Pois gera renda para catadores. Então, pois aí traz uma ideia, traz sentido de explicação. E se ela está iniciando uma oração, a gente chama oração coordenada, sindética, porque inicia com conjunção, explicativa, porque está explicando, né? Oração coordenada, sindética, explicativa. Tudo bem até aqui? Pronto, vamos para mais um texto aí, ó. Olha, pai, fiz um furão de massinha. Este furão não parece nada bem. Sim, é um furão atropelado. Ele ia atravessar a estrada, mas não tinha passagem de fauna. Vamos lá, vamos analisar então a pergunta aí. No trecho, ele ia atravessar a estrada, mas não tinha passagem de fauna. O termo em destaque introduz uma oração coordenada. Veja, eu tenho duas orações aí. Ela ia atravessar a estrada, primeira oração, mas não tinha passagem de fauna, segunda oração. O mas aí introduz uma oração coordenada de que tipo? Aditiva, explicativa, conclusiva ou adversativa? Pela conjunção você já consegue marcar aí a alternativa correta. Pense um pouquinho, 20 minutos para que você possa pensar nessa questão. Vamos lá?
Pronto, então vamos voltar. No trecho, ela ia atravessar a estrada, primeira oração, mas não tinha passagem de fauna, segunda oração. As duas orações são independentes sintaticamente? Sim ou não? São, não é? Cada um tem seu sujeito, seu verbo e seus complementos. Portanto, elas são independentes sintaticamente falando. São duas orações sintaticamente independentes, portanto, são orações coordenadas. A segunda oração, ela inicia com conjunção mas. O mas, né, está indicando o que sentido aí? Ela ia atravessar, mas não tinha passagem. Quer dizer, acontecia uma adversidade, uma oposição ao que ela queria, né? Se ela ia atravessar, normalmente o que acontece? Eu tenho uma passagem para que eu possa fazer a travessia. Só que não tinha essa passagem, ou seja, acontecia uma adversidade, uma oposição, uma contrariedade ao que se pretendia fazer, não é? Se indica aí uma contrariedade, uma oposição, uma adversidade, então a resposta correta só pode ser o quê? A letra D, não é? Eu tenho uma oração, porque tem verbo, né? Verbo tinha, verbo ter. Ela é coordenada porque é uma oração sintaticamente independente. E eu tenho uma oração coordenada sindética, porque inicia com conjunção. E essa conjunção indica uma adversidade, não é? Portanto, oração coordenada sindética adversativa. Ou simplesmente oração coordenada adversativa. Resposta correta, letra D. Não é aditiva porque não está dando a ideia de adição, nem de explicação, nem de conclusão. Né? Então, resposta correta só pode ser a letra D, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Anote as suas dúvidas, anote. Vamos para um próximo texto. Aí diz o seguinte: pegue duas medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira. Coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com a essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Então tudo que aí é receita para o que é ruim, né? Pegue 2 medidas de estupidez, colheres de ódio, né? Adicione ódio, inveja, indiferença, preguiça, burrice, né? Então é uma receita bem interessante aí, as avessas, né? Bom, mas qual é a pergunta? A pergunta diz assim: no trecho, mexa tudo e misture bem. A conjunção em destaque introduz uma oração coordenada de que tipo? Vamos lá, 20 segundos para que você possa resolver essa questão também. Muita atenção aqui, viu, pessoal? Vamos lá. Pronto? Tudo ok? Então vamos voltar. No trecho, mexa tudo e misture bem. Eu tenho quantas orações aí? Eu tenho 2 orações, né? Por quê, professor? Porque eu tenho 2 verbos. Mexa, verbo mexer, misture, verbo misturar. Eu tenho 2 orações. 2 orações de que tipo? Elas são dependentes sintaticamente falando ou elas são independentes sintaticamente falando? Mexa tudo.
misture bem. Bom, elas são independentes sintaticamente falando, né? Cada uma tem o seu sujeito, o seu verbo e seus complementos. Portanto, elas são independentes sintaticamente. Se elas são independentes, eu tenho duas orações coordenadas. Duas orações coordenadas. Bom, a segunda oração, que é e misture bem, ela é uma oração coordenada, mas que inicia com a conjunção e. Pessoal, e aqui eu chamo a atenção de vocês. O e nem sempre indica, certo? Um sentido fixo, né? As pessoas acham que o e vai sempre indicar adição, né? Sempre vai indicar adversidade, né? Mas cuidado, sempre olhe o contexto. Misture tudo e mexa tudo e misture bem. Eu estou o quê? Juntando duas coisas. Para você fazer duas coisas, uma seguida da outra, as duas coisas juntas. Mexa tudo e misture bem. São as duas coisas juntas. Ora, são as duas coisas juntas, a ideia de adição, não é? Então, essa conjunção está iniciando uma oração, porque tem verbo, não é? Coordenada, porque ela é sintaticamente independente. Ela é sindética, porque inicia com conjunção, né? Uma oração coordenada sindética. E ela é aditiva, por quê? Porque esse e tem sentido de adição. Sempre o e vai ter sentido de adição? Não, sempre não. Aliás, nada em língua portuguesa é sempre, cuidado com isso, tá? Ah, é sempre desse jeito? Não. Depende sempre do contexto, tá? Veja o contexto. Então, aqui ela é uma oração coordenada, sindética, aditiva, porque indica adição, ok? Vamos para mais um texto aí, né? Um poema do Ferreira Goulart. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás. Demais, né? Principalmente hoje. A luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Poema de Ferreira Goulart. Vamos para a pergunta. O que é que diz aí? No trecho, o poema, senhores, não fede nem cheira. O termo em destaque estabelece a relação de quê? Olha aí. O poema, senhores, não fede. Eu tenho a primeira oração aí, não fede, nem cheira. Eu tenho a segunda oração. A segunda oração está sendo iniciada com a conjunção, não é? Nem, com a conjunção nem. Então, a gente já sabe que ela é uma oração coordenada. De que tipo aí, né? Sindética, porque inicia com conjunção, mas com a classificação, né? Essa relação desse nem aí, qual o sentido dessa conjunção nem nessa frase, nessa oração? Vamos lá, 20 segundos para você pensar. Pense um pouquinho aí. Pronto, vamos lá, vamos voltar? Então, no trecho, o poema, senhores, não fede nem cheira. O termo em destaque estabelece relação de o nem aí, essa conjunção nem, traz uma ideia de junção, de opção, de explicação ou de conclusão. Só você ler e entender aí o contexto. Veja o sentido. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ou seja, não tem as duas coisas juntas.
nem fede, nem cheira. Nenhuma das duas coisas juntas. Portanto, a ideia é de quê? De junção. Resposta correta, letra A. O nem aí, pessoal, indica uma junção. Ó, o poema não fede nem cheira, ou seja, as duas coisas juntas o poema não tem, não é, certo? Portanto, letra A, resposta correta. De opção, as conjunções que normalmente indicam a opção é o ou. Se fosse assim, não fede ou cheira, aí poderia ser sim a opção. Mas aqui não é ou, é nem. O nem traz essa ideia de junção. É de explicação? Não. Normalmente as conjunções que indicam explicação é o pois, o porquê, certo? Não fede porque cheira, não tem sentido, né? Então não é a letra C, não é a explicação. Letra D, conclusão, também não indica conclusão. Normalmente a conjunção que indica conclusão aí é o portanto. Só se fosse assim, não fede, portanto cheira. Nem sentido tem, não é? Então não pode ser também a letra D. Resposta correta, letra A. Perfeito? Pronto, anote suas dúvidas, Vamos fazer a leitura agora desse poema aí, não é? Do Emílio Moura. Diz assim: as horas passam, os homens caem, a poesia fica. Não é? Um poema frase. Bom, o que é que diz sobre esse poema aí? Primeira questão. Por que as três orações? Por que três orações? As horas passam, primeira oração. Os homens caem, segunda oração. A poesia fica, terceira oração. Então tem três orações aí. Porque as três orações que constituem esse período são classificadas como orações coordenadas. Por quê, pessoal? Pense um pouquinho aí, 20 segundos para você pensar. Por que elas são orações coordenadas? Pense um pouquinho, 20 segundos. Pronto, vamos voltar? Então, por que as três orações que constituem esse período composto aí, né, formado por mais de uma oração, por que essas três orações, elas são classificadas como orações coordenadas? Pessoal, o que são orações coordenadas? Repito mais uma vez aqui, ó, repetindo. Orações, por quê? Porque são frases aí, né, são enunciados que possuem verbo. Os homens passam, verbo passar. As horas passam, verbo passar. Os homens caem, verbo cair. A poesia fica, verbo ficar. Então eu tenho três orações. Perfeito? Elas são coordenadas por quê? Porque elas são independentes, sintaticamente falando. Quem passam? As horas, sujeito. Então, é uma frase, é uma oração que tem verbo, que tem sujeito, o verbo não pede complemento. Pronto, ela é independente sintaticamente de outra oração. Os homens caem. Quem cai? Os homens, sujeito. Caem, verbo cair. Verbo cair, intransitivo. Quem cai, cai. Não pede complemento. Então, mais uma oração independente sintaticamente. A terceira oração, a poesia fica. Quem fica? A oração, sujeito. A poesia, sujeito. Fica, verbo ficar. Intransitivo, não pede complemento. Então, todas as três orações são independentes sintaticamente falando. Portanto, né, a gente já sabe qual a resposta aí da primeira questão, né? São orações coordenadas porque na relação entre elas não há dependência sintática entre as orações, ok? Vamos para a segunda questão. Reescreva os versos introduzindo conjunções entre as orações. Ah, que é legal, hein? De tal modo que a relação entre a primeira e a segunda oração seja de adição e entre a segunda e a terceira oração seja de oposição. O que é que eu tenho que fazer aqui, professor?
Você vai fazer o seguinte, você vai pegar as duas primeiras orações e vai inserir, colocar uma conjunção aditiva na segunda oração. As horas passam, os homens caem. Como é que fica aí? Colocando a conjunção aditiva. Vamos fazer juntos essa, tá? As horas passam, me diga uma conjunção aditiva. Muito bem. E. O E é uma conjunção aditiva. As horas passam e os homens caem. Olha aí como ficou bem bacana a conjunção iniciando a segunda oração. Agora, o que é que a questão pede? Que você coloque uma conjunção entre a segunda oração e a terceira oração. Qual a segunda? Os homens caem. Qual a terceira? A poesia fica. Entre essas duas aí, coloque agora uma conjunção que indica oposição. Qual é a conjunção que indica oposição? Quais são as conjunções que indicam oposição? O mas, o entretanto, não é? Porém, vamos usar o mas? Fica assim, os homens caem, mas a poesia fica. Percebeu aí a diferença com as conjunções? Ficaria assim no todo, não é? As horas passam e os homens caem. Eu coloquei o E aí maiúsculo para destacar, não é? As horas passam e os homens caem, mas a poesia fica. O mas aí está destacado para te mostrar qual a conjunção que eu utilizei aí, né? Indicando oposição para iniciar a terceira oração. Então, pessoal, é isso a nossa atividade, que foi que a gente viu na aula de hoje. A gente fez muitas questões aí sobre conjunções coordenativas, né? Conjunções coordenadas. Também resolvemos questões sobre orações coordenadas, principalmente as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que iniciam com conjunção. Então a nossa aula foi essa, espero que você tenha aprendido, anotado as informações, também as suas dúvidas, e qualquer dúvida procure o seu professor. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!